O último ônibus para lugar nenhum. Algumas rotas não levam a destinos. Elas apenas retiram você do mundo. Capítulo 1. O ônibus que não constava no aplicativo. Eu sempre peguei ônibus tarde da noite. Isso nunca me incomodou. O incômodo começou quando o ônibus passou, mesmo sem estar programado. Era quase meia-noite quando cheguei ao ponto. Chovia pouco, aquela garoa fina que não decide se cai ou se apenas atrapalha. O aplicativo dizia: última saída, 23 horas e 12 minutos. Já eram 23 horas e 47 minutos. Pensei em chamar um carro, mas o preço estava absurdo. Suspirei, aceitei o atraso e fiquei ali mesmo. Foi quando ouvi o som do motor. Lento, grave demais para os ônibus novos. O 477 surgiu na esquina com os faróis baixos, como se não quisesse chamar atenção. Isso já estava errado. Ele parou exatamente à minha frente. As portas se abriram com um chiado cansado. Ainda vai até o terminal? Perguntei ao motorista. Ele me olhou pelo retrovisor. Demorou para responder. Ovaio disse se ainda existir. Eu ri, achando que era ironia de trabalhador noturno. Subi. O interior do ônibus estava ocupado. Isso foi a segunda coisa errada. Aquele horário, aquela linha, costumava vir quase vazia. Havia umas 10 pessoas sentadas, todas em silêncio. Não dormiam, não mexiam no celular. Apenas esperavam. Passei o cartão. A catraca liberou. O visor eletrônico piscou e apagou. Sentei perto da janela. Quando o ônibus arrancou, senti algo estranho no estômago. Não enjoo, mas deslocamento. Como quando um elevador começa a descer antes de você perceber. Olhei o celular. Sem sinal. O relógio marcava 23 horas e 47 minutos. Não mudou. O ônibus seguiu por ruas conhecidas por alguns minutos. Depois virou onde nunca virou. E falei alto demais. Essa rua não é do trajeto. Ninguém reagiu. O motorista não respondeu. As luzes internas piscaram uma única vez. Quando tornaram a acender, notei algo que me fez gelar. Ninguém ali parecia exatamente inteiro. Não deformado, não monstruoso, apenas incompleto. Uma mulher sem reflexo no vidro. Um homem cuja respiração não embaçava a janela. Um adolescente cuja sombra não acompanhava o movimento. E ninguém parecia achar isso estranho. O ônibus passou por um ponto. Havia pessoas esperando. Mas o ponto não tinha nomes. O ônibus parou. Ninguém desceu. Ninguém subiu. As portas fecharam sozinhas. Onde a gente está indo? Perguntei com a voz mais firme do que me sentia. Uma senhora sentada à frente virou o rosto devagar. Indo, repetiu. Não, filho, aqui a gente só atravessa. Atravessa o quê? Ela sorriu com pena. E o que sobrou? Foi então que percebi a pior coisa até aquele momento. Do lado de fora, a cidade estava errada. Prédios em posições impossíveis. Ruas que se dobravam sobre si mesmas. Placas com nomes de bairros que eu nunca tinha ouvido, mas reconhecia. O ônibus acelerou. O motor fez um som que não era mecânico. E o motorista falou sem me olhar. Agora que você entrou, é melhor não tentar descer até o fim da linha. Por que perguntei? Ele respondeu baixo, quase com cuidado. Porque esse ônibus não termina onde começa. E eu entendi tarde demais que aquela não era uma linha urbana. Era uma rota entre lugares que não cabem no mapa. Perfeito. Continuo no mesmo tom, sem suavizar, sem mudar a ideia.
Capítulo 2. Os passageiros que não pagaram passagem. Depois que o motorista falou aquilo, ninguém mais disse nada por alguns minutos. O ônibus seguia rápido demais para ruas tão estreitas. Não balançava, não freava. Era como se o trajeto já estivesse decidido e o veículo apenas obedecesse. Olhei de novo para o celular. 23 horas e 47 minutos. Nem um segundo a mais. Foi então que percebi algo óbvio demais para ter notado antes. Ninguém ali tinha passado pela catraca, exceto eu. Levantei devagar, segurando no ferro superior. E vocês, comecei, escolhendo as palavras, vocês entraram onde? Ninguém respondeu. O ônibus fez uma curva longa demais, e a cidade do lado de fora se reorganizou como um erro sendo corrigido às pressas. Sentei de novo com o coração acelerado. Respira, não surta, é só cansaço. Mas o cansaço não explica a ausência. Na fileira da frente, um rapaz jovem usava uniforme de supermercado. Reconheci a marca. Já tinha trabalhado lá anos atrás. Amigo, chamei, que ponto você entrou? Ele virou o rosto lentamente. Os olhos estavam normais. O problema era o foco. Parecia que ele olhava um pouco além de mim. Eu não entrei, disse, eu fiquei. Ficou onde? No caminho. A resposta não fez sentido, mas foi dita com tanta naturalidade que meu cérebro aceitou antes de rejeitar. E você paga passagem? Perguntei. Ele franziu a testa confuso. E não precisa, respondeu. Quem não chega não paga. A senhora de antes pigarreou. Para de assustar o moço, disse ela, ele ainda está inteiro. Ela olhou para mim com atenção, como se estivesse avaliando algo que poderia se perder. É a primeira vez? Perguntou. Assenti. Todo mundo acha que é o único, continuou, mas sempre tem um por noite. O quê? Ela demorou a responder. Um que percebe. O ônibus desacelerou. Passamos por um terminal, ou algo parecido com um. As plataformas estavam cheias de gente parada, não esperando ônibus, esperando confirmação. Havia painéis eletrônicos, mas em vez de horários, exibiam palavras. Em trânsito, em ajuste, aguarde. Aqui desce alguém? Perguntei. O motorista respondeu sem me olhar. E aqui só troca. As portas se abriram. 3 pessoas levantaram. Uma delas parecia uma mulher idosa, mas seus pés não tocavam o chão. Outra vestia uniforme escolar antigo, daqueles que não se usam há décadas. A terceira era difícil de descrever. Não estava incompleta como os outros. Estava demais. Como se tivesse sido construída com peças que não combinavam. Eles desceram. 3 outros subiram. Sem catraca, sem som. O ônibus fechou as portas. Troca de quê? Perguntei, sentindo a garganta seca. De tentativas, respondeu a senhora. Nem todo mundo consegue chegar onde devia. Alguns ficam pelo caminho, outros seguem circulando. E circulando para onde? Ela suspirou. E para não desaparecer de vez. Foi então que notei algo terrível. Alguns passageiros estavam mudando. Muito devagar. Um homem no fundo começou a perder definição nos braços. A moça ao lado dele parecia esquecer a própria postura, como se o corpo estivesse desaprendendo a se sustentar. O que está acontecendo com eles? Perguntei já em pânico. O rapaz do supermercado respondeu sem emoção. Estão ficando tempo demais. Tempo demais onde? Ele olhou para o chão do ônibus. Aqui. Levantei num impulso e caminhei até a frente.
Para esse ônibus, exigi, eu quero descer. O motorista finalmente virou o rosto. Ele parecia cansado, antigo. E se eu parar agora, disse, você fica. Fico onde? Entre respondeu, e isso é pior do que seguir. E seguir para onde? Ele respirou fundo antes de responder. E para o ponto final. A palavra final ecoou dentro de mim de um jeito errado. Aí onde é isso? Ele apertou o volante com força. Onde quem não chegou. É finalmente resolvido. O ônibus voltou a acelerar. As luzes internas diminuíram. Do lado de fora, a cidade já não parecia cidade. Era um rascunho. Prédios incompletos. Ruas que acabavam no nada. Céu baixo demais. E então, pela primeira vez desde que entrei, uma ideia atravessou minha mente com clareza absoluta. Dorso da mão com o dedo indicador apontando para a direita, talvez eu não tenha entrado nesse ônibus por engano. Talvez eu estivesse atrasado. Há muito mais tempo do que imaginava. Capítulo 3. O ponto onde ninguém consegue descer. Depois que o motorista falou sobre o ponto final, ninguém mais conversou. Não foi um silêncio constrangido. Foi um silêncio obediente. O tipo de silêncio que acontece quando todos sabem que falar não muda o trajeto. O ônibus seguia por algo que já não podia ser chamado de rua. O asfalto parecia reaproveitado, remendado inúmeras vezes, como se vários caminhos tivessem sido fundidos à força. As placas não indicavam bairros, indicavam estados, em espera, em retorno, não concluídos. Meu corpo começou a reagir antes da mente. Um cansaço estranho pesado que não vinha do sono. Era como se cada metro percorrido retirasse um pouco da minha intenção. Não da força, da vontade de ir a algum lugar específico. O ônibus diminuiu a velocidade. À frente vi algo que reconheci e isso foi o mais perturbador. Era um ponto de ônibus comum. Banco de concreto, cobertura metálica, placa azul. Eu já tinha passado por ali dezenas de vezes na vida real. Esse ponto, murmurei, eu conheço. A senhora assentiu. Todos conhecem, disse. É por isso que não funciona. O ônibus parou. As portas se abriram. O ar do lado de fora entrou pesado, parado demais para uma noite em movimento. Esse é o ponto final? Perguntei com a voz falhando. Não respondeu o motorista. Esse é o último ponto antes. Antes de quê? Ele não respondeu. Levantei. Ninguém tentou me impedir. Desci. Meus pés tocaram o chão com firmeza e por um segundo senti um alívio intenso. Como se tivesse escapado de algo por pouco. O ônibus fechou as portas atrás de mim. Eu gritei, espera. O motorista olhou para mim pela última vez. Havia algo no olhar dele que eu só entenderia depois. Alívio misturado com culpa. O ônibus arrancou e sumiu na curva que não existia antes. Fiquei sozinho no ponto. O silêncio ali era diferente. Não atento, ausente. Olhei ao redor. A cidade estava suspensa. Os prédios não tinham janelas iluminadas. As ruas não tinham carros estacionados. Nenhum som distante de televisão, conversa, vida. O céu parecia um teto baixo sem estrelas. Olhei o celular. 23 horas e 47 minutos. Ainda sentei no banco de concreto. Foi quando percebi o detalhe que me fez gelar. O ponto de ônibus não tinha nome. Onde deveria estar o nome da rua, havia apenas uma chapa metálica em branco. Atrás de mim, alguém pigarreou. E não adianta esperar outro, disse uma voz masculina.
Me verei num pulo. Havia um homem sentado na outra ponta do banco. Não ouvi ele chegar. Quem é você? Perguntei. Alguém que também desceu respondeu, achando que tinha saído. Ele saiu. Ele riu baixo. De não, o homem parecia normal demais. Roupas comuns, idade indefinida. Nenhum sinal de incompletude. E quanto tempo você está aqui? Perguntei. Ele pensou antes de responder. Tempo suficiente para esquecer porque entrei naquele ônibus, disse. E isso é o começo do problema. E que problemas? Ele apontou para a rua vazia à frente. E você pode andar, pode correr, pode seguir qualquer direção. Mas tudo dá aqui. Levantei. Caminhei alguns metros pela calçada. A rua se estendia e se curvava discretamente de volta ao ponto. Não como um círculo perfeito, como um erro corrigido. Voltei para o banco com o estômago revirado. Isso é um tipo de prisão? Perguntei. Não respondeu ele. Prisões têm propósito. Isso aqui é um resíduo. A resíduo de quê? E de trajetos que não se completaram. Foi então que ouvi passos. Outras pessoas surgiram. Uma mulher com uniforme de hospital. Um senhor com uma pasta vazia. Um adolescente segurando um capacete de moto rachado. Todos chegaram do mesmo jeito, aparecendo perto demais para terem vindo caminhando. Vocês também desceram do ônibus? Perguntei. Alguns assentiram. Outros pareciam não entender a pergunta. Ele não voltou, disse a mulher, nunca volta. Ele às vezes passa, corrigiu o homem da pasta, mas não para. Senti algo se fechar dentro de mim. E o que acontece com a gente? Perguntei. O silêncio respondeu primeiro. Depois o adolescente falou. A gente vai ficando. O ar começou a mudar, não esfriar, achatando. Senti dificuldade para respirar fundo, como se o espaço tivesse menos profundidade. Isso não estava assim, falei. Está ficando tarde, disse o homem da pasta, mesmo que o relógio não concorde. Foi então que algo aconteceu. Algo errado demais para ser ignorado. A placa do ponto começou a vibrar. Não fazia barulho, mas tremia como se estivesse tentando decidir se existia. Letras começaram a surgir sozinhas. Uma por umas. P-U-N-T-O. 2S. Riseu-N-C-I-L e a C cedilha atil. O que é isso? Perguntei com a garganta seca. Ninguém respondeu. Porque todos já sabiam, e eu entendi logo depois. Dorso da mão com o dedo indicador apontando para a direita, aquele não era um ponto para pegar ônibus. Dorso da mão com o dedo indicador apontando para a direita, era um ponto para decidir se ainda se tenta voltar. Algo se movia na rua, não uma criatura, um conceito ganhando forma. O ar ficou pesado demais para sustentar palavras. E eu soube com uma certeza absoluta. Se eu ficasse ali tempo suficiente, eu também esqueceria porque precisava ir embora. Continuo, sem suavizar, sem atalhos. Capítulo 4. As pessoas que escolheram ficar. Ninguém ali parecia exatamente desesperado. Isso foi o que mais me assustou. Se fosse medo puro, gritaria, pânico, eu entenderia. Mas o que vi foi outra coisa, acomodação em progresso. As pessoas sentadas no ponto não estavam resignadas. Estavam se ajustando. A mulher do uniforme hospitalar foi a primeira a falar comigo. Não adianta tentar ir embora logo, disse, como quem dá um conselho prático. Quanto mais cedo você aceita, menos dói. Aceitar o quê? Perguntei. Ela fez um gesto vago com a mão, apontando a rua curva.
De que você não chegou onde devia, nem morreu, nem voltou. Só parou no meio. Isso não faz sentido. Faz, respondeu ela, só não é confortável. O homem da pasta vazia abriu e fechou a tampa repetidamente. A maioria de nós entrou naquele ônibus por distração, disse. Outros por necessidade, alguns porque já estavam atrasados demais. Atrasados para quê? Perguntei. Ele sorriu sem humor. E para a própria vida, aquilo bateu fundo demais. E você? Perguntei por que entrou. Ele demorou. Eu ia pedir demissão, disse, por fim. Adiei tanto que um dia só continuei indo. Olhei para a mulher. E você? E plantão duplo respondeu, disse que era só aquela semana. O adolescente segurava o capacete com força. Eu disse, já volto, falou quase num sussurro. Nunca gostei de despedida longa. Meu estômago afundou. Não havia mortes ali, nem acidentes, nem tragédias explícitas. Havia interrupções. E o ônibus? Perguntei, ele sempre passa. O homem da pasta balançou a cabeça. Ele passa quando precisa recolher, disse, ou devolver. É devolver. Às vezes alguém lembra demais, explicou a mulher. Aí ele tenta levar de volta. Tenta. Ela assentiu. E nem todos cabem de novo. Senti o ar pressionar meus ouvidos. E quem escolhe ficar? Perguntei. O adolescente me encarou. E quem para de lembrar, disse, ou quem cansa de tentar. Foi então que percebi algo terrível. Algumas pessoas ali estavam mais nítidas do que outras. A mulher do hospital parecia sólida. O homem da pasta também. Mas dois outros, sentados mais afastados, estavam esmaecidos. As bordas do corpo falhavam. A voz deles não chegava inteira quando tentavam falar. O que acontece com eles? Perguntei. Estão ficando, respondeu a mulher, de verdade. É ficando onde? Ela bateu com o pé no chão. Aqui. O ponto começou a mudar. Não se transformava. Acomodava-se. O banco ficou mais largo. A cobertura mais baixa. Como se estivesse se moldando à permanência. Isso não era assim antes, falei. E nada aqui começa pronto, disse o homem da pasta. Começa provisório, depois aprende. Um arrepio percorreu minha espinha. Aprende o quê? Ele olhou para mim com atenção. E quantas pessoas precisa suportar? Eu não vou ficar, disse com firmeza. Ninguém riu. Isso foi pior. Todo mundo diz isso, respondeu a mulher no começo. Eu vou andar, continuei, vou sair daqui. Pode tentar, disse ela sem ironia. Levantei. Caminhei pela rua, sentindo o espaço se dobrar de novo. Dessa vez forcei. Corri. O ar ficou pesado, denso como água invisível. Minhas pernas queimavam. Quando parei, ofegante, estava de volta ao ponto. O banco agora tinha meu lugar. E viu, disse o homem da pasta, ele já está contando com você. E não respondi com raiva, não estou. A placa do ponto vibrou de novo. As letras mudaram. Onde antes se lia ponto de reconciliação, agora aparecia. O ponto de permanência. Não deixem isso acontecer, murmurei. A mulher do hospital se levantou. Já aconteceu, disse. A pergunta agora é se você vai lutar contra. Ou se vai aprender a ficar confortável. Eu não quero conforto, respondi. Quero sair. Ela me encarou por um longo momento. Então você ainda serve, disse por fim. Sirvo para quê? Ela apontou para a rua escura. E para o ônibus tentar de novo. O chão tremeu levemente. Ao longe, ouvi algo que reconheci imediatamente. Motor. Graves. Cansado.
O 477 estava voltando, mas o som vinha de baixo da rua, como se estivesse subindo de algum lugar que não deveria existir. O adolescente se levantou rápido. Ele vem buscar alguém, disse, ou deixar. Quem pergunteis? Ele olhou para mim. Quem ainda lembra demais? Continuo, sem aliviar, sem explicar demais. Capítulo 5. O que o ônibus leva embora. O som do motor não vinha pela rua, vinha através dela. O asfalto vibrava como se algo pesado estivesse sendo puxado de baixo para cima, atravessando camadas que não foram feitas para se encontrar. Algumas pessoas no ponto se afastaram. Outras se aproximaram do meio-fio, como quem reconhece um ritual antigo. Ele não vem sempre assim, murmurou o homem da pasta, só quando precisa levar algo específico. O que? Perguntei com a garganta seca. Ele demorou a responder. E o que está sobrando? O ônibus surgiu lentamente, como se estivesse emergindo de um erro na paisagem. Não virou a esquina. Não apareceu ao longe. Ele se materializou onde a rua já não sabia continuar. As luzes estavam apagadas. Só os faróis baixos acesos, iluminando pouco mais que o necessário. O número 477 ainda estava lá, mas o letreiro acima piscava algo diferente. Linha de revisão. O motorista era o mesmo. Parecia mais cansado. E hoje tem troca, disse ele, abrindo as portas. Só uma. Meu coração disparou. Troca de quê? Perguntei. Ele olhou direto para mim. Oh, de insistência. Uma das pessoas esmaecidas levantou. Era uma mulher que eu mal tinha notado antes. O rosto dela parecia sempre fora de foco, como uma lembrança antiga. Ela caminhou em direção ao ônibus sem hesitar. Espera, falei impulsivamente. Você vai para onde? Ela parou, pensou um pouco e sorriu triste. Para onde eu devia ter ido, respondeu, antes de ficar aqui tempo demais. E dá para voltar? Perguntei. Ela não respondeu. Subiu. As portas se fecharam. O ônibus não arrancou. Ficou ali parado como se aguardasse outra decisão. Só uma, disse o motorista, mas pode ser outra. Ele inclinou levemente a cabeça na minha direção. E você ainda está muito definido, continuou, dá trabalho. Trabalho para quem? Para o trajeto, respondeu. Ele não gosta de sobras nítidas. O ar ficou pesado de novo. Senti uma pressão atrás dos olhos, como se alguém estivesse tentando desalinhá-los da realidade. O que acontece com quem sobe? Perguntei. A mulher do hospital respondeu. Alguns acordam, alguns chegam, alguns simplesmente deixam de tentar lembrar. E quem fica? Ela me encarou. Aprende a existir aqui. O ônibus fez um barulho estranho, como se algo dentro dele tivesse se encaixado. Uma luz interna acendeu por um segundo. Vi o interior. Não era igual ao de antes. Havia menos bancos, mais espaço. Espaço demais. Ele está mudando, murmurei. Ele sempre muda, disse o homem da pasta. Cada vez que leva algo, fica mais ajustado. Ajustado para quê? Ele suspirou. E para transportar o que o mundo não resolveu. O motorista abriu a porta novamente. A última chance antes do próximo ciclo, disse. Desce quem não deveria estar aqui. E sobe quem cansou de tentar sair. Olhou para mim. Decide. Meu corpo inteiro gritava para não entrar naquele ônibus. Mas algo pior me atravessou. O medo de ficar tempo demais naquele ponto. Olhei para o banco, que agora tinha exatamente o formato do meu corpo.
para a cobertura que parecia um pouco mais baixa do que antes, para a placa que começava a trocar letras de novo. Se eu subir, comecei. E você não fica, completou o motorista, você segue. E para onde? Ele hesitou. E para onde você interrompeu algo importante. Aquilo me atingiu como um golpe invisível. Imagens vieram à mente. Decisões adiadas, caminhos repetidos, promessas feitas sem convicção. Não eram memórias traumáticas, eram pendências. E se eu não subir? Perguntei. A mulher do hospital respondeu. E da próxima vez você não vai perguntar. O ônibus começou a emitir um som grave. Impaciente. Decide, disse o motorista, agora com menos paciência, antes que o ponto te aceite de vez. Dei um passo para frente, depois outro. Parei na porta, olhei para trás. As pessoas no ponto me observavam com algo entre esperança e alívio. Se eu voltar, disse, sem saber porquê. O homem da pasta balançou a cabeça. Ninguém volta igual. Subi. O interior do ônibus estava diferente. Mais silencioso, mais fundo. As portas se fecharam. O motorista soltou o freio. Segura, disse ele. A travessia agora é direta. Travessia de quê? Perguntei, já sentindo o ônibus acelerar. Ele respondeu baixo, quase com respeito. E do lugar onde as coisas ficam paradas, para o lugar onde elas são obrigadas a continuar. O mundo do lado de fora começou a se desfazer. Não em caos, em correção. E enquanto o ônibus avançava por algo que não era rua nem túnel, entendi com um terror silencioso. Dorso da mão com dedo indicador apontando para a direita, o ônibus não levava pessoas. Dorso da mão com dedo indicador apontando para a direita levava decisões atrasadas. E eu era uma delas. Continuo. Agora entramos na parte mais errada da rota. Capítulo 6. O lugar onde as coisas precisam continuar. Assim que o ônibus deixou o ponto para trás, percebi que não havia mais sensação de movimento. O motor rugia. O corpo era empurrado contra o banco, mas não existia deslocamento no sentido comum. Era como se o ônibus estivesse atravessando uma decisão, não um espaço. O motorista não tocava no volante. As mãos repousavam imóveis como se o trajeto se conduzisse sozinho. Não olha muito para fora, disse ele, ajuda a manter a forma. Ignorei o conselho. Do lado de fora não havia cidade. Havia tentativas de cidade. Fragmentos de ruas que começavam e desistiam. Fachadas sem interior. Placas indicando direções que se contradiziam. Vi um prédio com metade dos andares ocupados. E a outra metade repetindo o mesmo andar infinitamente. Vi uma ponte que terminava no próprio início. Vi um hospital onde todas as portas levavam de volta à recepção. Isso aqui é o comecei. E o que sobra quando nada termina direito, completou o motorista. Vocês passam a vida adiando, desviando, empurrando. Alguém precisa guardar isso. De guardar onde? Ele finalmente me olhou. Aqui não é guarda, disse, é agudo pressão. Senti algo estranho no peito. Não dor, exigência. Como se o espaço ao meu redor esperasse que eu escolhesse algo agora, sem tempo para elaborar. O que acontece comigo aqui? Perguntei. O motorista respirou fundo. Aqui você anda até não poder mais fingir, respondeu. Aqui tudo que ficou em suspenso pesa. O ônibus desacelerou. Parou. As portas se abriram. Do lado de fora havia um terminal. Não grandes, não imponentes. Era simples demais. Plataformas curtas.
iluminação branca e constante. Nenhum relógio. No centro, uma placa. Área de continuidade. Desci. Meus pés tocaram o chão com firmeza excessiva, como se a gravidade ali fosse mais decidida. E agora, pergunteis, o motorista permaneceu no banco. Agora você anda, disse, até não conseguir mais carregar o que adiou. E depois ele hesitou, você continua. E para onde? E não é lugar, respondeu, é estado. Havia outras pessoas ali. Poucas. Todas caminhavam em linhas retas, indo e voltando pelas plataformas. Nenhuma parecia perdida. Pareciam ocupadas. Uma mulher passou por mim carregando uma caixa invisível. O esforço era real. Um homem empurrava algo pesado que não existia. O que eles estão fazendo? Perguntei. Continuando, respondeu o motorista, cada um com o que deixou pendente. E por quanto tempo? Ele deu de ombros, até caber, ou até quebrar. Senti algo se formar atrás de mim. Uma presença, não um ser, um limite. E se eu não quiser continuar? Perguntei, sentindo a voz falhar. O motorista me encarou com algo próximo de compaixão. Aqui não existe essa opção, disse. Só existe seguir carregando. E ou virar parte do caminho para os próximos. O ônibus fechou as portas. O motor voltou a roncar. Espera, gritei, e se eu conseguir? Ele sorriu cansado. Aí você acorda, disse, não melhor, não aliviado. Apenas incapaz de fingir de novo. O ônibus partiu. Fiquei sozinho no terminal. O silêncio ali não era vazio. Era expectante. Uma voz soou atrás de mim. Demora para aceitar, disse alguém, mas depois fica mais simples. Me vireis. Era a mulher que tinha subido no ponto antes de mim. Agora estava inteira, mais sólida do que antes. Você chegou? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Não respondeu, eu continuei. Isso é o fim. Ela pensou um pouco. Seu meio que não dá mais para ignorar. Olhei para minhas mãos. Elas pareciam normais, mas senti um peso invisível se formar nelas. Algo que eu reconhecia. Algo meu. O que é isso? Perguntei. Ela sorriu sem alegria. O que você vem evitando há anos, disse, aqui você não larga. O terminal começou a se expandir, não crescendo, acomodando mais peso. E eu entendi com um terror quieto e definitivo. Dorso da mão com o dedo indicador apontando para a direita não era o ônibus que me prendia. Dorso da mão com o dedo indicador apontando para a direita era tudo aquilo que eu nunca terminei. Capítulo 7. Quando alguém decide largar o peso. No começo, eu achei que o peso era metafórico. Essa foi minha última tentativa de me proteger. Mas quando dei o primeiro passo pela plataforma, senti os ombros cederem levemente, como se algo invisível tivesse sido colocado sobre mim com cuidado excessivo, o tipo de cuidado que não pede permissão. Não doía, ainda, era apenas o presente. Andei alguns metros. Cada passo exigia mais intenção do que força. O chão não dificultava, o espaço é que cobrava. Vi outras pessoas seguindo seus próprios trajetos, cada uma presa a uma linha invisível que não cruzava a dos outros. Não havia colisões, não havia conversa. Aqui ninguém se distraía. Se você tenta andar sem pensar, disse a mulher, caminhando ao meu lado, o peso dobra. O pensar em quê? Perguntei, já sentindo a respiração pesar. E no que você adiou, respondeu, no que você empurrou para depois. Aqui depois não existe. O terminal não tinha saída visível.
mas tinha continuidade. Corredores surgiam à medida que as pessoas avançavam. Não antes, percebi que o lugar não era fixo. Ele se desenhava a partir da decisão de continuar. Alguém já conseguiu largar isso? Perguntei, apontando para o peso invisível. A mulher parou. Outros também pararam. Isso foi estranho, como se a pergunta tivesse interrompido um protocolo antigo. Já respondeu ela depois de um tempo, poucos. E o que acontece? Ela me encarou. Eles deixam de existir aqui, disse, e isso assusta mais do que ficar. Eles voltam. Ela balançou a cabeça. Voltar é a palavra errada. Continuamos andando. O peso aumentava de forma irregular. Às vezes parecia leve demais, quase enganoso. Em outras, exigia que eu parasse para respirar. O que você largou? Perguntei, tentando desviar da minha própria carga. Ela hesitou. Uma versão de mim respondeu, aquela que sempre dizia só mais um pouco. Aí conseguiu. Ela sentiu devagar. Aqui você não larga tudo de uma vez, explicou. Você larga uma desculpa por vez. Aquilo me atingiu mais forte do que qualquer ameaça. À frente, vi algo diferente. Uma pessoa parada, não andando, não carregando, simplesmente parada. Era um homem. Ele parecia mais leve que os outros. Demais, o que ele está fazendo? Perguntei. Tentando largar tudo de uma vez, respondeu a mulher com preocupação. Nos aproximamos. O homem tremia. Não de frio, de resistência. Eu não preciso disso, repetia. Nunca precisei. Isso é exagero. O peso ao redor dele parecia instável, distorcido. Não faz assim, disse a mulher, vai quebrar. Quebrar o quê? Ele gritou, isso aqui não é real. Foi então que aconteceu. Não houve explosão, nem grito. O peso simplesmente caiu. Não no chão, no espaço. O homem ficou ali, livre por um segundo. Sorriu, e então começou a desaparecer por partes. Não sumia rápido, ia ficando incompleto. Primeiro os pés, depois as mãos, depois a voz. Eu consegui, tentou dizer, mas já não havia boca suficiente. Quando terminou, não sobrou nada. Nenhum corpo, nenhum som. Só um atalho novo no terminal. Ele conseguiu? Perguntei horrorizado. A mulher respirou fundo. Não respondeu, ele desistiu sem entender. E qual é a diferença? Ela me olhou com seriedade. Aqui largar não é negar, disse. É agudo assumir sem carregar. Eu não entendi. Ainda não, mas senti o peso nos meus ombros se ajustar. Não mais pesado, mais específico. Continuamos andando. Agora eu percebia o que estava carregando. Não era uma coisa só. Eram várias pequenas decisões não tomadas, empilhadas com cuidado ao longo dos anos. Cada depois, cada quando der, cada não agora. Se eu largar errado, comecei. E você se dissolve, completou ela, ouvira trajeto. E trajeto, para os próximos, disse, um exemplo do que não fazer. Paramos. À frente, o terminal se abria em algo novo. Uma saída, ou algo que se parecia demais com uma. Acima dela, uma frase gravada na estrutura. Continuar não é avançar, é parar de adiar. Meu peso tremeu. É aqui, disse a mulher. Aqui o quê? Ela sorriu cansada. Aqui você decide asterisco, asterisco, como asterisco, asterisco, larga, disse. Não se larga. Engoli em seco, porque pela primeira vez desde que entrei naquele ônibus,
percebi algo ainda mais assustador do que ficar preso. Dorso da mão com o dedo indicador apontando para a direita, talvez eu realmente estivesse pronto para continuar. Capítulo 8. O que acontece depois que você continua? A saída não parecia uma saída. Não havia portas, não havia luz diferente, não havia sinal de mudança imediata. Era apenas um trecho do terminal onde o chão parecia menos resistente, como se não exigisse esforço para existir. E não é atravessar, disse a mulher ao meu lado, é soltar enquanto anda. Soltar o quê? Perguntei, já sabendo a resposta. Ela tocou o próprio peito. A necessidade de adiar, disse. Aqui isso pesa mais do que qualquer culpa. Dei o primeiro passo. O peso nos meus ombros reagiu. Não caiu, não sumiu. Ele se reorganizou. Cada passo à frente fazia uma coisa diferente acontecer. No primeiro, senti uma lembrança se desprender. Não desaparecer, mas parar de exigir resposta imediata. No segundo, algo que eu vinha empurrando há anos deixou de doer. Não porque foi resolvido, mas porque parou de bloquear o resto. No terceiro, quase caí. Respira, disse a mulher, não tenta fazer tudo de uma vez. E você, perguntei, já passou por aqui. Ela assentiu. Ainda estou passando, respondeu. Continuar não é um evento, é um estado instável. O chão à frente ondulava levemente, como se estivesse sendo atualizado em tempo real. Então ouvi algo atrás de mim. Passos. Outras pessoas vinham. Algumas carregavam pesos enormes. Outras quase nada. Eles também vão sair? Perguntei. Alguns, respondeu ela. Outros só vão aliviar o suficiente para aguentar mais um ciclo. E isso é ruim? Ela pensou antes de responder. Não disse é humano. Aquilo me acertou com força inesperada. Ao cruzar o limite invisível da saída, senti algo se romper. Não no espaço, em mim. A pressão constante, aquela exigência invisível de depois, simplesmente cessou. Não senti alívio imediato. Senti responsabilidade. Era pior e melhor. O terminal atrás de mim começou a se desfocar, como uma ideia que perde prioridade. O que acontece agora? Perguntei. A mulher sorriu de um jeito diferente do que antes. Agora você acorda, disse, não num susto. Acorda no meio de algo. Onde? Ela olhou aos redores. De onde você parou, respondeu. O mundo se recompôs. Não de forma limpa. Eu estava sentado. Um banco duro sob mim. O cheiro familiar de diesel e chuva velha. Ó ponto de ônibus. Meu celular vibrou. 00h03. O ônibus 477 não estava ali. As ruas estavam normais. Carros passavam. Uma TV ligada em alguma casa distante. Nada parecia errado. E isso era o mais estranho. Levantei devagar. Meu corpo estava cansado, mas presente. Não havia peso nos ombros, mas havia uma sensação clara, impossível de ignorar. Dorso da mão com o dedo indicador apontando para a direita, eu não tinha mais a opção de adiar certas coisas. Não porque alguém me vigiava, não porque algo sobrenatural me ameaçava, mas porque em algum lugar que não existe no mapa, eu tinha aprendido o custo real de ficar parado. Enquanto caminhava para casa, ouvi um som conhecido atrás de mim. Motor. Graves. Virei o rosto. O ônibus passou pela rua transversal. Lotado. O letreiro piscou brevemente. Por um segundo, juro que lê. Em operação. Ele não parou. Seguiu, levando outros. Cheguei em casa e destranquei a porta.
Nada havia mudado, mas eu sabia. Se algum dia eu começasse a empurrar demais, a adiar demais, a repetir caminhos sem escolher, o 477 ainda estaria circulando. Não como punição, mas como continuação forçada. Capítulo 9. A linha nunca é desativada. Algumas pessoas sonham com monstros, outras com lugares impossíveis. Eu sonho com horários, com pontos sem nome, com bancos de concreto que aceitam corpos cansados demais. E sempre acordo antes das 23h47. Não por medos, mas porque certas linhas não precisam de convite. Elas passam quando você insiste demais em não ir. Se essa história te deixou inquieto, deixe seu curtir. Compartilhe com alguém que não tem medo do desconhecido. Inscreva-se no canal para